por último, aqui falando sobre os ependimomas são tumores, então, originados a partir das células ependimárias, e essa é a forma como eles são trazidos na classificação de 2016. Então, tem os subependimomas, que são grau 1, os ependimomas mixopapilares, que são grau 2, o ependimoma clássico aqui, desculpa, mixopapilar, que é o ependimoma mixopapilar, que é aquele lá da medula espinal, que como grau 1, não sei se eu falei grau 2 aqui, mas de qualquer forma, atualmente, a sugestão, a última atualização é que eles sejam trazidos como grau 2 mesmo. E os ependimomas clássicos, que são grau 2, os ependimomas com a fusão RELA positiva, que podem ser 2 ou 3, e os ependimomas anaplásicos, que são do grau 3 aqui da OMS. Então, isso aqui era o que era trazido lá, né, em 2016, e de lá para cá a gente vem aprendendo coisas novas em relação aos ependimomas, e agora, sim, é recomendável que você, antes de tudo, leve em consideração qual que é a localização desse ependimoma. Então, tem os ependimomas infratentoriais, os ependimomas supratentoriais e os ependimomas da medula espinal. E de acordo com esses locais, né, a gente vai ter, no final das contas, 9 grupos de ependimomas. Porque em cada um desses subgrupos aqui, nós temos 3 tipos, né? Que estão representados 2, mas na verdade são 3 tipos, porque está faltando em cada um aqui o subependimoma. Então tem o subependimoma infratentorial, o subependimoma supratentorial e o subependimoma medular. Então, na verdade, são 9 subtipos aqui de ependimomas. E aí, de acordo com cada uma dessas localizações, né, a gente vai usar alguns critérios diferentes para a separação dos pacientes. Então, na região infratentorial, a gente vai separar o que é subtipo A do subtipo B. Então, aí, o subtipo A tem essas características, né? São crianças na primeira infância, são tumores que têm uma situação mais lateral, junto ao recesso lateral do quarto ventrículo. Lembrar que eles são tumores de origem ependimária, né? Então, eles têm frequentemente essa relação com os ventrículos. E no caso aqui, ele tem relação com o recesso lateral do quarto ventrículo. E quando for no subtipo A, a gente tem um prognóstico ruim e uma dificuldade maior na ressecção, principalmente pelo envolvimento de estruturas vasculares da região. E o subtipo B já é em crianças mais velhas, eles têm uma situação mais central, porque a origem é próxima ao óbix, né, que é aquela porção mais inferior ali do teto do quarto ventrículo, e eles são relacionados com a trimetilação do H3K27. Em relação aos supratentoriais, a gente tem aqueles que são relacionados com a fusão RELA e aqueles com a fusão IAP1, são os dois principais subgrupos. E os com fusão RELA, eles acometem crianças um pouco mais velhas e têm um prognóstico em geral ruim, embora atualmente eles tenham visto que talvez alguns desses pacientes não tenham um prognóstico tão ruim assim, então talvez aquilo que a gente agrupe hoje como um todo, como grupo fusão RELA positivo, talvez tenham vários subgrupos aí no meio, dentre os quais alguns têm um prognóstico realmente pior e outros nem tanto assim. E esse outro grupo aqui, que é o IAP, que é em lactentes, né? Então, são pacientes mais jovens, que é aqueles que têm a fusão RELA positiva, e tem um prognóstico muito melhor, principalmente quando comparados com o grupo da fusão RELA positiva. O outro subgrupo que eu falei que não está mencionado aqui, né, mas que sempre está em todos esses, são os subependimomas. Então, aqui embaixo estaria o subependimoma, que tem um prognóstico bom, né, um tumor com grau 1, na verdade, da OMS. E na medula espinal, não é o foco aqui, como eu falei, o foco em tumores encefálicos, mas aqui só para citar, em relação aos da medula espinal, a gente tem o subtipo clássico e o subtipo mixopapilar, e também aqui teria o subependimoma. E com isso a gente formaria aí os nove subtipos de ependimomas. E aqui está mostrado, então, esses aqui são tumores, são todos ependimomas confirmados histologicamente, e todos avaliados de forma genética e molecular. Esses aqui são supratentoriais e esses aqui são infratentoriais, né? Esse aqui, então, foi confirmado, como a gente viu aqui, ó, o subtipo B,
é aquele que surge no óbex, então ele tem uma posição mais mediana. Então esse aqui, que tem essa posição mais mediana aqui junto ao óbex, é o subtipo B, e esse aqui é o subtipo A, que, como a gente viu, tem uma localização junto ao recesso lateral do quarto ventrículo. E aqui, os supratentoriais, esse aqui foi confirmado que era um fusão rela positivo, e esse aqui um fusão IAP positivo, né? O do subgrupo IAP, IAP1. Então, esse aqui geralmente acontece em crianças mais velhas e tem um prognóstico pior, e esse aqui em crianças mais jovens, né, e tem um prognóstico muito melhor, principalmente quando comparado com o grupo da fusão rela. Então, isso aqui era o que foi trazido na classificação de 2016 da Organização Mundial da Saúde. Com o tempo, a gente foi descobrindo que, na verdade, existiam 9 subtipos, né, com esses que estão representados aqui, e o subependimoma de cada subsítio, que não está representado, que eu não escrevi aqui, mas também tem. E agora, recentemente, em junho, nessa sétima e última atualização do C-Impact Now, eles trouxeram essa outra proposição aqui, essa outra proposta de subdivisão dos ependimomas. Então, tem alguns que a maioria a gente já conhece aqui, né? Então, aqueles que eu tinha citado da fossa posterior, dos infratentoriais subtipo A e subtipo B, que antes não estavam incluídos aqui, né? Esse tipo de diferenciação agora já é trazido naquilo que é proposto para entrar futuramente na próxima classificação da OMS. Aqui no subgrupo espinal, que eu também não abordei em detalhes, mas já existe esse aqui, que a gente viu lá quando a gente falou do começo na apresentação, que viu sobre a via MAPK, a gente viu sobre o fator de transcrição nuclear MYC. Ele é um fator de transcrição, é uma proteína, mas em algum momento a gente tem que ter a receita dele no material genético, no DNA. Então, quando esse DNA relacionado com a produção do fator de transcrição MYC, quando isso é amplificado, quando isso tem muitas cópias disso, isso favorece o surgimento na medula espinal desse subtipo de ependimoma, que é com essa amplificação MYC, que sabe-se que são tumores agressivos, são tumores que frequentemente na histologia têm o aspecto de serem anaplásicos. Os mixopapilares, né, que são grau 2, os mixopapilares que aqui eram trazidos, né, inicialmente como grau 1, então na verdade a proposta aqui é que eles sejam graduados aqui como 2. Dá para ver também uma outra diferença aqui, que é trazida na verdade na sexta atualização, que é em relação à forma como eles são descritos, né? Inicialmente eles eram descritos aqui em 2016 e antes como na forma de algarismos romanos, e atualmente a proposta é que eles sejam descritos como algarismos arábicos, né? E o objetivo é que a gente não faça eventualmente alguma confusão, sei lá, durante a digitação você coloca um izinho a mais aqui e muda completamente o grau do tumor, né? Que é mais difícil de ter esse tipo de confusão. Em relação aos supratentoriais, eles antigamente a gente tinha lá o fusão rela positivo, né, que era o único que era trazido, né, o IAP, ele não era trazido aqui na classificação de 2016. E agora eles trazem, na verdade, esses dois subtipos aqui, esse com a fusão C11-ORF95 positivo e com a fusão IAP positivo. Esses aqui, eles em grande parte são aqueles com fusão rela positivo, porque mesmo lá em 2016, quando a gente via aqui fusão rela positivo, é uma fusão, então são genes que se fundiram. E o gene rela, na maioria das vezes nesse tipo de tumor, ele é fundido justamente com esse outro gene aqui, que é o C11-ORF95. Então eles só escolheram mudar o gene ao qual eles se referem aqui no nome. E o outro é o IAP, a fusão IAP1 positivo. Então, assim, a gente fala esses nomes: C11-ORF95, IAP1 positivo, RELA, são todos genes e eles podem apresentar diferentes formas de fusão. E a gente tem a fusão do RELA com o C11-ORF95, mas tem a fusão RELA com outros genes, tem a fusão IAP1 com vários genes possíveis também. Então, são vários tipos de fusões genéticas possíveis aqui nos ependimomas supratentoriais. O que eles fizeram aqui foram identificar quais eram as mais frequentes
e as que eles conseguiam associar com padrões semelhantes, e aí a classificação agora proposta é essa, C11-ORF positivo e AP1 positivo. Aqui, assim como eu falei antes para o subgrupo RELA, continua sendo em crianças um pouco mais velhas e tem um prognóstico em geral pior, embora talvez não seja exatamente assim, e o IAP1 são em crianças mais novas e tem um prognóstico um pouco melhor. Acho que é basicamente